ao nosso ciclo de tertúlias. Portanto, terminamos a semana passada o nosso ciclo de conferências e começamos hoje, não podíamos começar da melhor forma, a falar sobre uma área que é do interesse de muita gente e tenho a certeza de todos vós que estão aqui hoje, nutrição e desporto, que se calhar vínhamos a falar exatamente sobre isso. Talvez há 10 anos atrás, se nós pensássemos, portanto, nestas duas palavras, eram poucas as pessoas que o faziam, que estabeleciam esta relação. Mas hoje, passados 10 anos, acho que é uma área, ainda que esteja a dar os seus primeiros passos, já é uma área já com muita ciência por trás, é uma área que está na moda, não é? Portanto, é uma área que é muito procurada pelos nutricionistas e não só, porque inclusivamente é uma área onde a multidisciplinaridade, portanto, tem que estar efetiva. Eu acho que nós, aqui, enquanto Escola Superior de Biotecnologia, também nos podemos orgulhar de termos sido dos primeiros também a incluir esta disciplina ou esta unidade curricular de Nutrição e Desporto na nossa licenciatura em Ciências da Nutrição. E por isso também temos tantos alunos a dar depois e a seguir na sua vida profissional, portanto, esta área como nutricionista. E hoje não podíamos ter pessoa melhor, especialista nesta área, para nos vir falar um bocadinho sobre as estratégias que o nutricionista pode utilizar nesta ligação entre nutrição, ou aliar a nutrição ao desporto e perceber como é que estas estratégias da nutrição, portanto, que impacto é que isso tem na performance desportiva. E, portanto, hoje nós temos o privilégio de ter, e eu tenho o privilégio de apresentar o nosso orador, o Dr. António Pedro Mendes, nutricionista, licenciado em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, doutorou-se na área da nutrição clínica. Ainda estou. Ok, ainda está, mas está quase, está quase. Ou seja, fazer então o seu percurso, portanto, também na investigação neste domínio e desde 2017, salvo erro, que está à frente, portanto, da unidade de nutrição e desporto, portanto, no Futebol Clube do Porto, certo? Né? Portanto, está a exercer funções de nutricionista, portanto, nesse domínio. Principalmente nas modalidades e no futebol de formação. E no futebol também de formação, mas esteve no Passos Ferreira entre 2014 e 2017, portanto, e agora no Futebol Clube do Porto. Desde 2014 assumiu a coordenação da Unidade de Nutrição e Alimentação do Hospital Agostinho Ribeiro e Santa Casa de Misericórdia de Felgueiras. E atualmente também está a coordenar, portanto, a Unidade de Nutrição no Desporto e Atividade Física da Clínica do Dragão, da FIFA Medical Center of Excellence, onde efetivamente também segue atletas de diferentes modalidades. Além disso, é também formador na Bewiser, portanto, na área da nutrição e desporto. Portanto, ninguém melhor do que o Dr. António Pedro Mendes para partilhar um bocadinho da sua experiência, portanto, neste mundo da nutrição e desporto. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui entre nós. The floor is yours. Muito obrigado. Vou então passar para aqui. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui perante vocês hoje para falar de um tema que tanto me diz, que é de facto a nutrição no desporto, e portanto começo por agradecer à Universidade Católica Portuguesa pelo convite para poder palestrar e para poder abrir este ciclo de conferências. Eu não tenho muito tempo para falar, disseram-me que era de 30 a 40 minutos. Eu, quanto menos tempo, mais aflito fico, ou melhor, quanto menos tempo tenho para falar, mais aflito fico, porque acho que nunca dá para dizer grande coisa, e portanto 30 a 40 minutos vai dar apenas para eu mostrar algumas das coisas que eu tenho, que eu coloco em prática, não só no clube, mas também nos meus atletas de outras modalidades, mais a nível privado, e depois acho que vai ser interessante uma conversa entre mim, entre nós, para tentarmos retirar algumas dúvidas daquilo que é o papel do nutricionista e até de algumas questões que achem importantes colocar, alguns mitos na nutrição no desporto que acredito que estejam ansiosos também por poder debatê-los aqui neste ciclo de conferências. E portanto eu trago sempre este primeiro slide, e os primeiros slides, quem já assistiu a palestras minhas normalmente, são de contextualização, e nada melhor do que uma palestra para mostrar a evolução da nutrição no desporto e aquilo em que estamos atualmente, digamos assim, o estado de arte da nutrição no desporto em Portugal e no mundo. E portanto eu trago esta imagem para vos mostrar o Milo de Croton, que era um wrestler da Grécia Antiga, e que de facto ele era conhecido por ser um grande wrestler e um grande atleta na maior parte das modalidades. Portanto, ele ganhava tudo e não dava grandes hipóteses a ninguém. Isto foi no século VI a.C., portanto estamos a falar já há alguns milhares de anos
já se dava importância às estratégias nutricionais, porque se dizia que um dos segredos do Mill de Croton, para além do seu treino, era a alimentação. Diziam que de facto o Mill de Croton só comia 3 alimentos, que era pão, vinho e carne, neste caso carne de porco. Na verdade, diziam que a alimentação dele consistia em 9 kg de carne, 9 kg de pão, 8 litros de vinho, que se dividíssemos por semana, por 7 dias, daria 8.150 calorias dia, que é algo a que estaríamos habituados a ver, por exemplo, em ciclistas nas etapas mais exigentes da Volta à França, eventualmente, de gasto, não de ingestão, porque na verdade eles muitas vezes não conseguem assistir a tantas calorias, tanta energia gasta. Mas na verdade eles diziam que era por dia e não por semana, portanto 57.000 quilocalorias dia, o que nos leva a crer que isto não passa realmente de um mito, não há dúvida nenhuma, assim como no treino também dizem uma coisa completamente disparatada, na parte da nutrição também. Mas este slide, ou estes slides, para vos mostrar que de facto a importância que se dá à nutrição e o seu eventual papel no rendimento desportivo já tem muitos anos. Estamos a falar desta quantidade de pão, desta de carne e desta de vinho. E vocês agora estão a pensar, vem aí a queima das fitas, o vinho e tal, mas o pão e a carne não vai, de certeza absoluta. Mas isto é um passado já um pouco recente. Eu agora iria falar, se calhar, nos últimos 100, 110 anos, só para vos mostrar quão rápida foi a evolução da nutrição no desporto e, se calhar, por ser uma ciência tão recente e por estar ainda nos seus primeiros anos de crescimento, é que se geram tantas ideias erradas e aquilo que se diz hoje, amanhã pode não ser verdade, porque, de facto, a evidência já é muita, mas não é, se calhar, antiga o suficiente para já termos opiniões muito sólidas sobre a maior parte dos assuntos. Só para verem, em 1908, o atleta que ganhou a prova dos 100 km de marcha bebeu 22 copos de cerveja e meia garrafa de vinho durante a competição. E ganhou. Portanto, aquele tipo de pensamento de se ele faz e ganha é porque está bem, se o aplicarem aqui já conseguem perceber que realmente a ingestão de álcool acaba por ser uma estratégia ergogénica, portanto, potenciadora da performance. Nos anos 60 surge aquilo que pode ser considerado como o primeiro suplemento nutricional. Ele foi desenvolvido especificamente para a prática de desporto e por isso é que é considerado o primeiro, porque já antes dos anos 60 e ter saído do Gatorade, já se faziam, de certa forma, algumas estratégias alimentares com base em alguns alimentos específicos, como eu vos vou mostrar um pouco mais à frente. E chegamos até aos dias de hoje, em que é tão difícil chegar a uma loja de suplementos e tentar procurar uma proteína whey com boa relação qualidade-preço, não é? Portanto, estamos a falar de centenas de marcas. Dentro de cada marca há dezenas de produtos diferentes e dentro do mesmo produto há 5 ou 6 variações. Por exemplo, estou-me a lembrar das proteínas whey, precisamente. É concentrada, é isolada, é mistura de concentrada e de isolada. Depois há uma que é isolada e hidrolisada, há outra que tem BCAAs e glutamina. E, portanto, a comunidade, como é evidente, fica a olhar para aquilo sem fazer a mínima ideia. E nós também, a verdade é essa. E, portanto, temos que tentar compreender, estudar, levar a fundo o tentar compreender o que é que vale a pena. Agora, não é fácil, com dezenas de produtos diferentes, com marcas diferentes, estabelecer sempre um conhecimento muito profundo de cada um deles. E aí está também um dos grandes desafios do século XXI na área da nutrição desportiva. Também aqui um cartaz apenas com algumas dezenas de anos foi distribuído nos Estados Unidos, portanto, a dizer que realmente as pessoas deviam comer mais manteiga porque lubrificava veias e artérias, só para perceberem como de facto a nutrição é uma ciência muito jovem, okay? Não só no desporto, mas no geral. Aqui nos Jogos Olímpicos de 1928 eu trago esta imagem só para vos mostrar que aquele pensamento de que se ele faz e ganha é porque está muito bem, isto manteve-se até aos dias que correm. Aqui em 1928 quem ganhava quase tudo eram os norte-americanos, como ainda continuam a ser em grande parte dos desportos hoje olímpicos, apesar de alguns asiáticos já estarem a chegar-se à frente. Mas na verdade, os norte-americanos ganhavam tudo e a única coisa de diferente que faziam era trazer ovomaltine dos Estados Unidos. Toda a gente começou a pensar se calhar é daquilo e então havia tráfico de ovomaltine por toda a aldeia olímpica. Okay? Um suplemento só com açúcar e cacau. Mas, na verdade, os americanos ganhavam. Depois, mais à frente, em 56, há aqui relatos, de facto, de uma investigadora que recolheu duplicados das refeições dos atletas e conseguiu perceber que o prato mais consumido por toda a gente antes das provas era bife com salada. Portanto, estamos a falar de uma ingestão praticamente nula de hidratos de carbono, algo que está completamente fora de causa atualmente nas práticas e estratégias nutricionais. E havia relatos de um sprinter que consumia grandes quantidades de arroz e de mel. E toda a gente achava muito estranho. Portanto, havia aqui alguém que já estava à frente no tempo. Em 1968, no México, quem se deu muito bem foram os japoneses, que ganharam muitas medalhas relativamente ao que estavam habituados. Portanto, o pessoal pensou, já não é do ovomaltine, é do arroz. E, portanto, começaram a consumir muito arroz e, na verdade, aqui, apesar da razão não ser a mais correta, ainda bem que o fizeram. Okay? Porque realmente estão a aumentar o aporte de hidratos de carbono.
Já mais recentemente, aqui em 2000, apenas em 2000 em Sydney, é que surge o menu no website oficial, até porque a internet estava aqui a dar os seus primeiros passos. O menu é disponibilizado, já é um menu com alimentos muito ricos em hidratos de carbono e relativamente baixos em gordura, e surge aquilo, ou mais, quiosques de nutrição. Já tinha surgido em 1996, e teve tanto sucesso que em 2000 criaram muitos quiosques de nutrição, que não era mais do que locais onde estavam nutricionistas para dar apoio aos atletas e ao staff. E curiosamente, se repararmos em algumas das questões que colocaram, reparem, um atleta a dizer que a bebida de soja magra, portanto pobre em gordura, deveria estar disponível e não estava. Há outro atleta que vai perguntar se o álcool afeta a performance, portanto, pleno ano 2000. Depois há alguém que vai lá dizer que está com alguma dificuldade em ler o rótulo e, portanto, precisa de ajuda. Há um treinador iraniano que vai ter uma discussão com um nutricionista sobre o Powerade e sobre a potencial utilização do Powerade no desporto. Aqui, este trabalho de revisão dizem que não chegaram a nenhuma conclusão porque ele não falava bem inglês. E depois, e aqui o mais grave, é que foi lá um atleta dizer que o chá de ginseng que eles estavam a servir na aldeia olímpica era de origem coreana e que a possibilidade de contaminação era extremamente elevada e, portanto, eles deviam trocá-lo por chá de ginseng de origem australiana. Portanto, tanta gente boa a programar o menu oficial, e é preciso ir um atleta chamar a atenção para um pormenor destes, que podia dar muita complicação no futuro. Não há dúvida que nos tempos que correm a nutrição na parte do desporto é extremamente importante. E a imprensa também já se apercebeu disso. Curiosamente, temos cá hoje a Bola TV para filmar uma conferência de nutrição no desporto. É mais uma das coisas que mostra como a imprensa também está interessada no potencial, o potencial efeito ergogénico que as estratégias nutricionais podem ter. Reparem aqui, mais futebol a noticiar em 2008 que o Juan de Ramos chegou ao Tottenham e achou que estava toda a gente muito gorda e, portanto, tinham que perder 100 kg no total. Se estivermos a falar de 25 atletas, numa pré-época até são mais alguns, dá mais ou menos 4 kg por atleta. Na verdade, o primeiro peso no início da pré-época e o primeiro peso após o primeiro jogo, por exemplo, ou antes do primeiro jogo, realmente há aqui uma descida significativa na maior parte dos atletas, eventualmente 4 kg em média, estará ligeiramente longe da realidade. Mas, na verdade, ele falou aqui com o nutricionista António Escribano, mudaram os hábitos alimentares e os atletas perderam até ao momento cerca de 50 kg. E depois há uma frase interessante que eu também uso sempre para sensibilizar os atletas e as equipas técnicas, que é que isto é como na Fórmula 1, ninguém abasteceria um carro daqueles com a gasolina de uma estação de serviço normal. E esta frase serve para duas coisas. Primeiro, para eles perceberem, as pessoas que estão à volta do clube e dos atletas perceberem como nós podemos ser importantes, mas por outro lado também nos faz perceber a nós que não somos assim tão importantes. Nós não somos o motor, ok? Não somos os pneus. Nós somos apenas o combustível que, se for um pouco mais aditivado, dá para ter uma vantagem de 1% no final. Portanto, nós não podemos querer ser os mais importantes no meio de todo o staff de apoio aos atletas, porque não o somos. Okay? Mas o bocadinho que somos pode fazer a diferença. O Fábio Capello diz aqui nesta notícia que sentou o Ronaldo porque ele pesava 96 kg, portanto, o Ronaldo brasileiro, o Ronaldo fenómeno, um dos jogadores mais dotados tecnicamente sempre, que também estava no banco porque estava com excesso de peso. Outro foi o Benny McCarthy, atleta que passou pelo Futebol Clube do Porto já há mais de uma década, creio eu. E aqui ele tinha que pagar 46 mil euros ao West Ham por estar acima do peso. 46 mil euros, ok? Como podem imaginar, aqui em Portugal os atletas não pagam estas multas, destes valores, mas pagam multas também na maior parte dos clubes de Primeira Liga, e tenho conhecimento que, de facto, mais de metade dos clubes de Primeira Liga aplicam estas multas aos seus atletas. Alguns clubes, e de certa forma, não é da forma mais correta, aplicam multas por peso, e há outros que aplicam multas por percentagem de massa gorda, que se calhar acaba por ser um método mais eficaz. Aqui o Diego Costa também nos diz que voltou das férias um pouco gordo. De facto, no final da época de 2014 e no início de 2015, há aqui uma diferença considerável no físico do atleta. O mesmo acontece com o Gonçalo Higuaín, depois de se transferir do Real Madrid para a Juventus, apresentou-se na pré-época mais ou menos nestas condições. Este atleta também transferiu-se para o Manchester United por uma quantia de dinheiro muito substancial, e depois, quando foram tirar a foto oficial, notou-se ali algum relevo na camisola que deu que falar nas redes sociais. Portanto, à primeira vista, de facto, não é um atleta gordo, e até pode ter sido do ângulo da foto, mas na verdade ele ficou logo marcado ali à nascença com esta fotografia. Outra coisa curiosa aqui, e com o Lionel Messi,
que toda a gente pensa que pouco tem de trabalhar porque já nasceu com talento, já nasceu com os pés, com uma bola nos pés, mas na verdade aqui dizem que o Lionel Messi tirou o dia de folga para se deslocar à Itália para ir ter com o seu nutricionista, com o objetivo de perder peso, neste caso 3,5 kg. Duas coisas daqui. Primeira, ninguém diria se calhar à primeira vista que o Messi em alguma altura da sua carreira precisou de perder peso, okay? Se parece um jogador magro, esguio, mas na verdade ele não tem muita massa muscular, mas se calhar a massa gorda ali a mais também não estaria a beneficiar. E depois há outra coisa curiosa, que é ele ter tirado o dia de folga para ir à Itália ter com o seu nutricionista. Eu não conheço o nutricionista, não publica evidência científica, mas acredito que os nutricionistas do Barcelona tenham se calhar competências um bocadinho superiores à de um nutricionista em Itália que ele procura e que tira o dia de folga. E isto tudo dito sem conhecer as pessoas em causa, mas parece-me um bocadinho estranho. Às vezes temos gurus neste mundo que movem toda a gente só pelas ideias um bocado fora do comum, e eventualmente aqui pode ser o que se passou, porque eu acredito que o departamento médico do Barcelona é um dos melhores do mundo e portanto a parte da nutrição não está com certeza descurada. Temos duas partes, uma parte boa e uma parte menos boa do facto das equipas técnicas se preocuparem muito com a nutrição. Primeiro, preocupam-se muito e muitas vezes contratam nutricionistas. A parte má é que às vezes querem ser eles a fazer as coisas. Neste caso o António Conte, o treinador do Chelsea, achou que os jogadores iam para os jogos muito pesados e começou a dar-lhes, imaginem, frango com salada e sem hidratos de carbono antes dos jogos. Portanto, estamos a voltar às estratégias de há 50 anos. Aqui o Guardiola a dizer que o Lewandowski é o jogador mais profissional que conhece, que só pensa em refeições adequadas, dormir bem e treinar. E aqui diz outra coisa importante, que é quando os atletas não estão em forma, os perigos acontecem. E estes perigos são as lesões. E é algo que ainda se fala muito pouco, mas que é extremamente importante. O papel da nutrição na recuperação de uma lesão muscular, por exemplo, já está bastante sustentado. Na prevenção temos alguma dificuldade em estabelecer, mas sabemos, por exemplo, que uma menor percentagem de massa gorda a nível abdominal e, de certa forma, está relacionada com um menor risco de incidência de ruptura do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Mas é uma diferença brutal de grandes percentagens de massa gorda para umas mais baixinhas. Portanto, também aqui temos um papel importante na prevenção. Aqui o Cristiano Ronaldo está a mostrar... Hi guys, I'm arrived now. Vou deixar falar. Building from the training was a little bit traffic. Now I'm gonna eat my lunch. I'm not so hungry, but I'm gonna eat healthy. Look, what I'm gonna eat: chicken with broccoli. I hope that you like it too. I'm gonna rest after and getting fresh for tomorrow. Eat properly, be healthy. Tchau! Portanto, como já devem ter percebido, o Cristiano Ronaldo faz patrocínios para algumas empresas, nomeadamente empresas de suplementos. Eu aqui não acredito que ele faça para a produção de brócolos e de frango. Portanto, aqui ele está a mostrar aquilo que realmente come e está a mostrar como é importante para ele a alimentação. Ele até nem tinha fome, mas vai comer, porque é aquilo que está indicado. Agora, às vezes é preciso fazer entender aos atletas, espero que nenhum nutricionista se deixe enganar por isso, que às vezes o facto de determinado atleta mostrar uma marca de suplemento nas suas publicações não quer dizer que tome dessa marca de suplemento, provavelmente está a receber dinheiro por isso. Mas isto sou eu aqui a pensar alto. Outra coisa que se fala muito pouco são dietas para perda de massa muscular, mas é algo que já se começa a ver também na prática. Nesta notícia dão conta de que, de facto, o Cristiano Ronaldo sentia que já estava com uma massa muscular demasiado pronunciada para quem estava a entrar nos 30 anos e quem tinha que aguentar períodos de alta intensidade até ao final do jogo. Então fez uma dieta para perder massa muscular. Okay? E não é algo descabido, tendo em conta que, se calhar, para a posição, para o estilo de jogo, ele não precisava de um físico ou de uma massa muscular tão exacerbada como tinha. E, portanto, neste caso, se até aos 30 anos isso não foi um problema, ele começou a sentir que, a partir dali, se calhar, tinha alguma vantagem em perder algum peso e foi isso que tentou fazer. Às vezes temos a ideia também de que os atletas têm que ter determinado físico, determinada estrutura física. E então gostamos de ver os atletas muito saudáveis, com a massa muscular pronunciada, mas às vezes temos que ir um pouco mais longe. E neste caso do Chris Froome, no ciclismo, de facto mostram que quando ele perdeu muito peso, e estamos a falar de quase 10 kg, é que ele começou a ganhar. E ele antes estava com um aspecto impecável, estava ótimo. E depois, no final, quando começou a ganhar, parece um desnutrido. Mas na verdade começou a ganhar aí. Portanto, se começou a ganhar aí, é assim que tem que estar. E é assim também que nós temos que fazer o balanço na nossa prática, evidentemente dentro daquilo que é equilibrado e saudável, mas temos que ter isso em consideração naquilo que é a composição corporal ideal de um atleta. Portanto, a foto antes da perda de peso e a foto depois da perda de peso. Portanto, deste lado está o campeão.
Uma coisa mais curiosa, portanto, aqui um jogador da equipa B do Werder Bremen que foi posto fora do estágio porque levava uma sandes cujo recheio não era a que estava indicada pelo clube. Também não consigo, sinceramente, perceber como é que uma equipa como o Werder Bremen permite que os jogadores levem sequer comida para estágio e não é o próprio clube a tratar disso, mas isso é um pequeno à parte. Esta fotografia eu trago sempre também para vos mostrar quem nós somos. O atleta é o carro de Fórmula 1 e no meio está todo o pessoal de apoio, todo. Equipa técnica, todo o departamento clínico, departamento de saúde, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, por aí fora. Nós só somos aquele indivíduo que está ali a sugerir qual é a mangueira de combustível, nem somos o que está a pôr, porque isso é o próprio atleta. Okay? Portanto, o nosso trabalho é pequeno, nós não podemos achar que somos os maiores. Por exemplo, eu vejo muita gente a achar que se o atleta que está a seguir ganhou, foi campeão ali ou acolá, foi quase uma vitória do próprio nutricionista. Se quiserem sentir-se assim, não há problema. Mas eu acho difícil achar que realmente a nutrição foi o fator mais decisivo de todos e somos os grandes responsáveis por isso. Este documento da FIFA mostra, de certa forma, as estratégias que nós podemos implementar nos atletas, nos praticantes de desporto, para maximizar o rendimento desportivo. Primeiro, eles falam nos ganhos ótimos com o programa de treino. Portanto, estamos a falar de potenciar as adaptações ao treino. Okay? Por exemplo, nós com estratégias muitas vezes de training low, competing high, nós conseguimos criar ali algumas adaptações que de outra forma não conseguiríamos. Por exemplo, temos esse saber qual é a altura certa para as introduzir, o grau certo. Okay? E depois, por outro lado, por exemplo, se nós temos uma ingestão de proteínas no final do treino, e quando digo proteínas não estou a falar de nenhum tipo de proteína em particular, proteínas, macronutriente, nós sabemos que estamos a maximizar a síntese de proteica a nível muscular e que isso vai ser extremamente importante para a recuperação do atleta e para a adaptação muscular, sem dúvida nenhuma. Nem que o atleta não queira ganhar massa muscular ou não esteja num período de perda de peso em que quer mitigar a perda de massa muscular, se for só manter a composição corporal, mesmo assim, interessa aumentar a síntese proteica a nível muscular e é esse o papel também que nós podemos ter. Por outro lado, eles falam numa recuperação ótima entre séries de exercício, seja treino ou seja evento competitivo. Por exemplo, um crossfitter que vá a um evento e que tem 3 eventos no mesmo dia, por exemplo, de manhã, início da tarde e fim da tarde, temos umas estratégias muito agudas de recuperação de uns eventos para os outros. Okay? Um atleta de futebol que joga ao domingo e depois só vai jogar no domingo seguinte, eu não estou metade do preocupado que estaria com um atleta de crossfit que tem 3 sessões no mesmo dia. Nós temos que maximizar as reservas de glicogénio ao máximo entre as sessões. Okay? E é nesse sentido, por exemplo, e aqui só para dar este exemplo, que nós temos que atuar. Por outro lado, aqui a questão da composição corporal, portanto, atingir a composição corporal ideal, não só em termos de massa muscular, mas também em termos de massa gorda. Por outro lado, tentar estratégias nutricionais que levem a um risco reduzido dos vários tipos de lesão. E por outro, a questão de dar confiança aos atletas de que estão bem preparados para o jogo. Okay? A confiança é extremamente importante e aqui entra também a questão do efeito placebo e de que nós temos que saber usar na nossa prática. O efeito placebo vale mais do que as estratégias nutricionais. É triste, mas é verdade. Portanto, quando estamos a implementar alguma estratégia nutricional, convém que o atleta acredite em nós. Porque se ele vai cumprir naquela do vamos ver, não vai resultar nada. Okay? Portanto, confiar no atleta e que ele confie em nós, conquistá-lo, é extremamente importante. Neste caso, só para vos mostrar qual é um plano de atividades da nutrição num clube de futebol de elite. Por exemplo, aqui a questão de 4 atividades centrais. Nós temos a avaliação nutricional. Portanto, aqui a questão da avaliação nutricional de cada atleta no início da época e depois com uma frequência bem definida durante a época toda. Por outro lado, temos o aconselhamento alimentar, portanto, as sessões mais de educação alimentar, que são extremamente importantes. Vocês, em consulta, nunca conseguem passar tudo aquilo que é necessário. E, portanto, ter uma frequência, algo já planeado, delineado desde o início da época, das intervenções que vamos ter, é extremamente importante. E claro que nós aqui estamos muito dependentes das equipas técnicas. Eu já trabalhei com várias, mesmo quando trabalhava no Futebol Clube de Passos de Ferreira, e já vi de tudo. Portanto, já vi treinadores que nunca quiseram falar comigo, como vejo aqueles treinadores a quem eu peço para falar com os atletas 5 minutos no balneário, e ele me diz, era o que havia de faltar, nós vamos alugar a sala de imprensa e tu vais falar meia hora ou o tempo que quiseres. Portanto, há os dois polos, e aí nós não podemos fazer muito, porque é evidente que a equipa técnica é que manda. Por outro lado, temos a planificação alimentar, e aqui em termos de planificação alimentar refiro-me, por exemplo, aos períodos de estágio ou às equipas que têm refeitório nos seus centros de estágio, planear todas as refeições semanais. Okay? E por outro lado, a política de suplementação, que é algo que nós temos de considerar num clube de futebol de elite. Não haja dúvidas nenhumas. Alguém que vá com a ideia de que a comidinha chega, vai estar fora no dia seguinte, não tem hipótese. Porque nem que seja pelo efeito placebo. Tem que ser.
porque eles sabem que os outros tomam. E se eles não tomam, sentem-se em desvantagem. Okay? Portanto, a política de suplementação também é extremamente importante. Temos é que ter bom senso no seu planeamento. A questão da avaliação nutricional, nós começamos sempre também por fazer a avaliação antropométrica. Okay? Neste caso, nós fazemos a estimativa da percentagem de massa gorda através de pregas cutâneas, que não há dúvida nenhuma de que na prática é o método mais preciso. O método mais exato, podemos ter algumas dúvidas. O método mais preciso, não há dúvida absolutamente nenhuma. Okay? E como é o método mais preciso, é o mais sensível a nós notarmos alguma alteração de uma semana para a outra, ou de 15 em 15 dias, ou de mês a mês, o que quer que seja. E eu já ouvi pessoas a trabalhar em clubes de Primeira Liga a dizer que não faziam pregas porque não tinham tempo. Okay? E eu não consigo perceber como é que alguém que está a tempo inteiro num clube não tem tempo para fazer pregas, quando eu, que vou lá de vez em quando, tenho. Okay? Por outro lado, nós sabemos que realmente manter níveis baixos de massa gorda é extremamente importante, porque diminui, os níveis altos de massa gorda diminuem a aceleração, diminuem a velocidade, diminuem o poder de impulsão e aumentam a fadiga. Portanto, a fadiga aparece mais precocemente. Por outro lado, o nível de massa muscular também tem que estar ótimo. Desculpem. E o ótimo não quer dizer máximo. Não tem que estar maximizado, tem que estar ótimo. Porque o ótimo leva a que haja um aumento de força, um aumento de potência e uma diminuição também do risco de lesão. Portanto, aqui a questão da avaliação nutricional por pregas cutâneas. A parte do aconselhamento alimentar que vos estava a mostrar também é extremamente importante. Nós temos mesmo que apostar neste tipo de formação aos atletas e às equipas técnicas, também é importante. Frases assim que estimulem também o atleta à vitória e à importância da nutrição. Depois, para além do aconselhamento alimentar mais geral, nós temos os planos alimentares personalizados a cada um. Não há, creio eu, obrigatoriedade, ou não deve haver obrigatoriedade de ter um plano alimentar para cada atleta, salvo as exceções de ter que realmente perder massa gorda, ter que aumentar a massa muscular, ou ser solicitado pelo próprio atleta por qualquer razão. Porque estar a forçar alguém a ir à consulta para fazer plano alimentar é perder tempo, porque vocês vão perder tempo a fazê-lo e o atleta sequer não vai abrir o e-mail. Portanto, os planos é para quem os quer. As sessões de educação, aí já convém que seja para a equipa toda. Isto é um exemplo de uma folha Excel que eu tenho para fazer os planos alimentares, portanto aqui na parte do planeamento das macronutrientes e da parte da avaliação antropométrica e aqui depois a parte da elaboração do plano alimentar. Isto é o aspecto de um plano alimentar meu, portanto tem por refeição tem a composição nutricional, portanto energia e os 3 macronutrientes de cada refeição, não tem por alimento, eu prefiro por refeição. Depois temos a parte da planificação alimentar e aqui há questões tão importantes como a disposição dos alimentos na mesa de buffet. Ou o facto de vocês decidirem que vai ser mesa de buffet ou que vão servir à mesa. Por exemplo, se vocês puserem sopa numa mesa de buffet, em 30 atletas vão pegar 2. Se servirem à mesa, em 30 comem 29. Portanto, não há dúvida nenhuma de que até este tipo de estratégias tem muito, muito impacto no rendimento esportivo. Temos que ter em atenção aqui algumas questões fulcrais, por exemplo, a questão dos hidratos de carbono. Quantos, quando e de que tipo? Okay? Os hidratos de carbono de absorção mais rápida ou de absorção mais lenta e por aí fora, tudo isto tem que ser pesado, em que fase da época é que estamos e por aí fora. Proteínas, que quantidade? Também é uma questão muito em voga atualmente e continua a ser debatida. E com muita pena minha, há pessoas que se mantêm fechadas às recomendações de há 30 anos e não conseguem perceber que as coisas já mudaram desde aí. E, na verdade, nós não podemos pensar qual é a quantidade que a Organização Mundial de Saúde recomenda como mínima. É a quantidade ótima, porque nós aqui não estamos a falar de sobreviver, estamos a falar de atingir o máximo. Portanto, não há dúvida nenhuma que temos que estabelecer aqui um valor que não seja demasiado alto, porque não há interesse a partir de determinado valor, mas que tenha um mínimo para permitir as adaptações máximas ao exercício. Por outro lado, temos a questão das gorduras. Se devemos evitar ou reforçar, e este é um dos temas mais difíceis que há. Mesmo se eu perguntasse aqui a vocês o que é que vocês acham das gorduras, isto ia dar uma confusão tremenda. Okay? É difícil. Portanto, aqui a questão das gorduras também é fácil e deve ser, de certa forma, um dos aspectos a falar nas nossas abordagens mais comunitárias. Por outro lado, temos que ter em conta as preferências individuais e o interesse nutricional. Okay? Tem que haver aqui um meio termo, porque se nós pusermos a coisa exatamente como achamos que é ótimo, metade não vai comer. Portanto, temos que ter ali um meio termo, e às vezes as pessoas perguntam, quando vem algum plano alimentar, perguntam, mas porquê é que puseste isto? E eu digo, porque eles gostam, porque também faz parte. Okay? Não podemos ser demasiado rígidos. Por outro lado, quais são as estratégias que utilizamos para atingir os objetivos propostos? E depois há coisas relativamente simples. Por exemplo, um dia também me perguntaram porque é que
não interessa onde, nem que modalidade, mas perguntaram porque é que os atletas, sendo tão grandes, tão pesados e a precisar de tantas calorias, não podiam ter ovos mexidos e bacon ao pequeno almoço. E a resposta foi muito simples, porque eu quero que eles comam hidratos. E se eles comerem ovos e se comerem bacon, não vão comer hidratos ou vão comer muito menos. Isto é muito simples. Não é uma questão de calorias. São 2 pequenos almoços iguais, em termos calóricos. Um é de croissant misto com 2 ovos estrelados e bacon. E o outro é de um iogurte natural, 2 pães mistos, um sumo de laranja e uma banana. As mesmas calorias, mas este tem quase 3 vezes a quantidade de hidratos de carbono, ou de baixo. E é por aí que a planificação alimentar também tem que vir. Ou, por exemplo, pessoas que perguntam-me porquê é que tu dás daqueles bolos secos que têm uma quantidade de açúcar grande ao pequeno almoço. A resposta é simples, porque eu quero que eles aumentem o aporte de hidratos. Mas o bolo não é só... Who cares? Não interessa, não quero saber. É dia de jogo. No dia de jogo eu quero que eles estejam ao máximo. Eu não digo para eles comerem bolo de chocolate nos outros dias, eles sabem, porque tiveram as palestras. Agora, no próprio dia, se comerem, melhor para mim, para fazer com que eles atinjam as recomendações. Porque se já tentaram fazer com que atletas atinjam as recomendações de hidratos, também já perceberam que não é fácil. É quase impossível. Okay? Portanto, temos que assegurar todas as estratégias. Depois a questão da planificação alimentar relativa, por exemplo, ao índice glicémico. O índice glicémico de algumas fontes de hidratos não é uma coisa que me preocupe muito na prática, mas, mesmo assim, e podendo ter algum efeito, eu às vezes tenho em conta, por exemplo, que se quer uma refeição pré-jogo, não vou dar hidratos de carbono 3 ou 4 horas antes de muito alto índice glicémico. Não faz muito sentido, podendo ter de baixo, por exemplo, como o arroz basmati ou como uma massa al dente, digamos assim. Portanto, não fazia sentido eu estar a dar batata doce assada. Okay? Se calhar a batata doce assada interessa-me como refeição pós-jogo. Portanto, há aqui também algumas condicionantes. A política de suplementação. E aqui nós temos que ter em conta quais são os suplementos que têm evidência comprovada. Não chega a ler estas recomendações mais generalistas. Nós podemos lê-las para perceber se vão ao encontro daquilo que nós percebemos por toda a literatura que lemos. Mas não podemos olhar para aqui e ver, suplementos com nível de evidência A, vamos lá-los todos. Okay? Não é assim. E é preciso conhecer muito profundamente um suplemento para estar a recomendá-lo. Okay? Temos que ter algum cuidado também em atletas sujeitos a controle antidoping. Neste caso, a legislação é apertada. Diz-nos que, de facto, quem administrar ao praticante desportivo algum tipo de substância ilícita pode ter uma pena de prisão de 6 meses a 3 anos. Todo o pessoal de apoio ao praticante que saiba que aquilo está a acontecer pode ter uma suspensão da atividade esportiva pelo período de 4 a 25 anos. Portanto, está uma carreira praticamente arruinada. O que é que se faz para ter 99,9999% de certeza de que ele não está contaminado? Porque sem é impossível. Porque eu não sei se vai chegar lá alguém amanhã, por maldade, abrir o suplemento e deitar-lhe alguma coisa. Portanto, eu não tenho 100% de certeza, mas quase. E quais são as estratégias? Primeiro convém ler o que é que estamos a dar. Isto parece óbvio, mas a Sara Moreira foi apanhada com uma substância dopante por causa de um pré-treino recomendado por um nutricionista que tinha a substância proibida no rótulo. Portanto, não é assim tão óbvio dizer que têm que ler o rótulo do suplemento que estão a dar. E eu tenho algum receio, sempre algum cuidado relativamente aos pré-treinos. Prefiro dar substâncias de forma isolada do que estar a dar uma lista de 30 ou 40 substâncias na qual 29 ou 39 não tem qualquer tipo de efeito. Quando só a cafeína é que faz sentido, por exemplo. Okay? Depois de eu saber que não está no rótulo a substância, eu tenho que ter algum cuidado com a possível contaminação. E para isso, e ali no ponto número 2, eu preocupo-me que a marca tenha algum selo, alguma, de certa forma, alguma coisa que mostre que a marca se preocupa que os seus produtos sejam isentos de substâncias dopantes. É evidente que é a marca e não uma entidade externa. Portanto, eu no ponto 3 vou consultar uma entidade externa, que são aquelas 3 que eu vos apresento, que fazem, de certa forma e de forma externa, análises a lotes de produtos de algumas marcas e que depois dizem se de facto está ok ou se não está ok. E depois, o ponto 4, que parece muito mesquinho, mas que eu acho importante, que é, eu só compro do lote testado, porque eu não sei se o lote que veio a seguir também está exatamente igual. Portanto, eu tenho cuidado, ao fazer a minha encomenda, em pedir do lote específico que foi testado, ou dos vários lotes que foram testados. Como é que eu decido se dou um suplemento ou não? Primeiro, se é seguro. Portanto, esta questão é eliminatória. Depois, se é legal, também é eliminatória, completamente. Se é eficaz, portanto, aqui já temos que pensar bem. Convém que um suplemento seja eficaz. Nós, numa situação ou noutra, numa em que tenhamos alguma dúvida que possa ou não ser eficaz, mas se acharmos que do ponto de vista psicológico a coisa vai ajudar e se não tiver nenhum tipo de efeitos secundários ou a probabilidade de efeitos secundários for baixa, podemos considerá-lo. Okay? Por exemplo, estou a pensar na questão, eventualmente, de uma L-carnitina.
Neste sentido, nós sabemos que ela não oxida gordura nenhuma porque não tem insulina suficiente para entrar para a mitocôndria. Mas sabemos que 90% dos atletas que tomam L-carnitina dizem que sentiram um treino brutal, treinaram mesmo bem. Se treinaram bem, é isto que eu quero. Isto é só um exemplo. Okay? Portanto, nem sempre tem que ser eficaz do ponto de vista científico, se do ponto de vista psicológico for. Por outro lado, se adapta ao meu objetivo, por exemplo, o monoidrato de creatina é um dos suplementos, se calhar o suplemento mais estudado sempre e dos mais eficazes em vários pontos de vista, mas eu não vejo razão para dar monoidrato de creatina a um maratonista. Okay? Portanto, tenho que saber que se adapta ao objetivo em causa. E depois, quanto custa? Eu digo quanto custa porque realmente nós temos atletas, por exemplo, eu estou a pensar em alguns crossfitters que sigo em consulta, que me chegam com uma suplementação num valor superior a 200 euros mês. Portanto, em quem ganha 600, se calhar é uma fatia importante. Okay? E temos que ter cuidado também nesse sentido. E também, reparem, outra das coisas que me custa é ver pessoas a recomendar proteínas whey de 60 euros o pote. Se a pessoa pode, é uma coisa. Agora, recomendar a pessoas que não têm muitas possibilidades, eu não vejo grande razão, na maior parte dos casos, para não dar uma proteína muito mais barata do que essa. Mas muito mais. Ok? Para além disto, na parte da nutrição no desporto, nós podemos fazer muito mais. Neste caso, aqui estou a mostrar um exemplo de um protocolo de investigação que estamos neste momento a aplicar. Portanto, a parte da investigação, para quem gostar, é extremamente importante e é até importante para o atleta perceber que as pessoas que estão de perto e que o estão a seguir são pessoas que estudam, são pessoas que estão ligadas à área académica e que têm interesse em fazer investigação. Este é o exemplo de uma comunicação que tivemos aceito num Congresso Internacional de Football is Medicine, o Departamento de Saúde do Futebol Clube do Porto. Também a questão de publicar alguma ciência, neste caso foi o capítulo de um livro relacionado com a nutrição no futebol, em particular, também é importante e os atletas gostam sempre também de perceber que há algum empenho do seu staff nesse sentido. E agora eu realmente acabava a minha apresentação por vos sensibilizar para terem uma prática sempre muito, muito conduzida pelo bom senso, pela evidência científica, pelo espírito crítico, porque eu, de facto, o que eu vejo atualmente, e com muita pena o digo, não é isso. Eu vejo uma classe que está realmente a precisar de que alguém os explicasse para começarem a trabalhar bem, no geral, de forma transversal. Vejo muita gente que diz que gosta de nutrição no desporto, mas não gosta nada, gosta de fazer panquecas. São coisas diferentes. Eu não estou a criticar quem faz panquecas, que eu também faço, mas não podemos utilizar isso só para dizer que gostamos de nutrição no desporto. Isto é muito complexo, não é só fazer coisas com proteína whey. Okay? Portanto, temos que ir mais longe, temos que estudar. Se não gostamos de estudar, estamos na profissão errada, porque também ter uma prática mal não conduzida pela evidência, também não me parece algo muito positivo. Por exemplo, estava no outro dia a falar no exemplo da tapioca, que não consigo perceber porque é que se está a recomendar a tapioca hoje em dia. Não consigo. A quem me explicar, eu agradeço. Não é pelos macronutrientes, não é pelos micronutrientes, não é pelo índice glicémico, eu não consigo perceber. Se for pela isenção de glúten, é ótimo para os doentes celíacos só. De resto, eu não consigo perceber. Mas, enfim, acabo com esta notícia para mostrar aquilo que nós não devemos fazer na nutrição no desporto. Neste caso, o Djokovic estava-se a sentir cansado e foi a um especialista em medicinas alternativas, que eu também já perceberam que eu gosto bastante. E então ele fez-lhe o seguinte teste. Pegou numa fatia de pão de forma e pediu ao Djokovic para encostar ao coração. O Djokovic encostou e depois pediu-lhe para esticar o braço e começou a exercer força sobre o braço para tentar baixar. E disse, agora aguenta-te. E ele andou ali 1 minuto a aguentar a força do terapeuta. E depois ele disse, agora vais pôr o pão no coração, porque ele até ainda não tinha posto. E eu vou-te fazer o mesmo. E depois de 1 minuto a forçar, ele fez outra vez e perguntou ao Djokovic, estás mais cansado? E ele disse, estou, és doente celíaco. Portanto, este foi o diagnóstico que fizeram ao Djokovic. E toda a gente acha que ele é doente celíaco, quando muito provavelmente não é. E agora vocês dizem, mas ele ganha. Pois ganha, mas se calhar não precisava de comer coisas isentas de glúten para ganhar. Ok? Pronto, eu não trago muito mais, deixo só aqui algumas das redes sociais e o e-mail, se me quiserem contactar, alguma dúvida terei muito gosto em responder-vos. E agora eu abri ao debate porque acho que esta parte vai ser muito mais interessante. Sem vergonha. Depois do primeiro falar já estou a ver que vai tudo a seguir. Estou à espera de alguém com coragem. Muito obrigada. Foi um excelente ponto de partida para a discussão que agora se segue. Então, perguntas. Exatamente. A primeira é sempre mais difícil. Então. Isto nunca aconteceu, portanto isto eu acho que ainda vai... Às vezes tenho 10 pessoas a assistir e há perguntas, portanto não acredito que aqui com mais que não haja. Nesta linha da suplementação,
falou que muitas das vezes, portanto, para além dos critérios que estabelece como ponto de partida para escolher o melhor suplemento, depois falou no suplemento simples versus complexo. Sim. Quais são os critérios que utiliza para efetivamente fazer a seleção entre um e o outro, quando, como... Exatamente. Pronto, eu até ia mostrar aqui novamente este slide, porque acho que ele resume bem. Portanto, neste caso, eu começo sempre por procurar aqueles que têm, de facto, sustentação científica, principalmente com já alguma idade na investigação. Gosto pouco de recomendar suplementos com 2 ou 3 anos de investigação. E às vezes nós temos medo dos suplementos dos mais tradicionais, dos mais utilizados. Por exemplo, o monoidrato de creatina é algo que cria muita confusão a algumas pessoas e eu não consigo muito bem perceber porquê, tendo em conta a evidência atual. E depois não nos preocupamos, por exemplo, com o extrato de chá verde, que foi, a seguir aos esteroides anabolizantes, a principal causa da hepatotoxicidade nos Estados Unidos o ano passado, por exemplo. E é nesse sentido que eu acho que também tenho algum cuidado com a questão dos pré-treinos, de coisas compostas, porque são dezenas de extratos de plantas, e os extratos de plantas, em termos de contaminação, cuidado. Por isso é que o natural é muito relativo. E temos de ter cuidado com o natural. Uma coisa é chá verde, outra coisa é extrato de chá verde. E é nesse sentido que eu acho que um pré-treino acaba muitas vezes por não fazer sentido, por ter 30 substâncias, das quais, no máximo 2 ou 3 é que têm algum efeito. E dessa forma eu prefiro garantir que apenas está a consumir aquilo que eu quero e até posso fracionar. Por exemplo, eu hoje posso só querer dar cafeína antes do treino, amanhã posso querer dar beta-alanina e cafeína e, portanto, aí já posso juntar as duas. E é nesse sentido que eu gosto mais de coisas mais simples. E fala no nível de evidência, neste momento estes suplementos são lançados no mercado ao abrigo de que legislação? Da legislação dos alimentos, infelizmente. Da legislação dos alimentos. Portanto, não estão controlados como, por exemplo, os fármacos, que são controlados pelo Infarmed e por outras autoridades a nível europeu. E esse é um dos principais problemas que nós temos na suplementação alimentar. É a sua regulamentação, sem dúvida. E por isso é que eu procuro sempre, estava aqui a tentar pôr, procuro sempre aquele ciclo de ver quais são as marcas que estão testadas por entidades independentes, porque acho que realmente só por aí é que nós conseguimos garantir quase a 100% a isenção de substâncias dopantes e, de certa forma, a qualidade. Porque realmente são marcas que não querem estar sujeitas a que saia a notícia de que diziam ter 80% de proteína e afinal só tem 60%. Portanto, ao se exporem a entidades independentes, eu acredito que aquelas marcas que estão naquelas listagens acabam por ser aquelas de maior qualidade, sem dúvida. Mais perguntas? Obrigada. Sim. Para nós avaliarmos uma proteína, sendo isolada ou complexa, por exemplo, avaliarmos a composição da proteína, o aminograma não é importante estar sempre presente no rótulo da proteína. Não invalida que às vezes esteja composto por aminoácidos que não são bem os aminoácidos que lá estão e são outros, porque há proteínas que não têm aminograma. É uma boa questão. Mas nós... Sim. Portanto, a questão foi se realmente as proteínas whey deveriam todas ter um aminograma no seu rótulo, para nós percebermos se há o chamado aminospiking, que é o deitar aminoácidos baratos para aumentar o teor proteico, mas que depois não faz parte da matriz que realmente teria um impacto positivo. Há uma forma melhor de ver, que é a lista de ingredientes. Se nós conseguirmos perceber que a lista de ingredientes é proteína whey concentrada e eventualmente até lhe adicionam BCAAs, mas não adicionam mais aminoácido nenhum, nós temos a certeza que aí não há aminospiking. E é nesse sentido que eu sei que 25 gramas de proteína, nem que seja uma proteína concentrada, eu sei que o aminograma vai estar bom se só foi utilizada proteína concentrada como ingrediente. Porque é uma das coisas que eu também vejo muitas dúvidas na prática, que é proteína concentrada versus isolada versus hidrolisada. Reparem, nós não podemos classificar uma proteína comercial como concentrada, isolada ou hidrolisada. Isso é o que as marcas usam para vender. Os ingredientes é que são proteína whey concentrada, proteína whey isolada e proteína hidrolisada. E as marcas pegam naquela matéria-prima e juntam-nas da maneira que quiserem. A maior parte das proteínas tem proteína concentrada, whey concentrada, e depois tem isolada também. Mistura as duas. E nesse sentido, vocês perguntam-me, mas então essa, no geral, a fórmula comercial, é concentrada ou é isolada? Não é nada. É metade de um, metade do outro, ou uma percentagem de um, uma percentagem do outro. O importante é ver se o teor proteico está alto, portanto, se por 100 gramas tem pelo menos 80 gramas de proteína, eu considero já uma boa proteína, e de facto se não tem ingredientes a mais daqueles que não me interessam. Acaba por ser esse a minha... E outra coisa que eu vejo, e aproveito só para dizer, vejo muitas vezes recomendarem proteínas 20 ou 30 euros mais caras do que outras,
porque tem menos 3 gramas de açúcar por 100. Portanto, por dose, tem menos 0,75 ou menos 0,8. Portanto, eu pergunto-me qual é o verdadeiro impacto desse grama de açúcar a mais por dose. É 0. Mas a pessoa está a pagá-lo a um preço superior. Eu vejo, nas proteínas mais caras, eu vejo uma vantagem. Muitas vezes o grau de hidrólise é grande o suficiente para que a pessoa não tenha sintomatologia a nível gastrointestinal. Aí, acho que sim. Outra questão do preço é o sabor. Se a pessoa não gosta mesmo de sabor nenhum, se calhar se provar uma das mais caras, a coisa compõe. Tirando esses 2 fatores, normalmente não recomendo proteínas muito caras. Havia outra dúvida? Sim, por exemplo, a biodisponibilidade dos BCAAs, eles são absorvidos, imagina um atleta que faz musculação só. Ele consome BCAAs também na proteína isolada ou não fácil, tudo bem. Mas, por exemplo, o teor de absorção é igual numa proteína do ter os BCAAs durante o treino? A questão é proteína whey, sim, versus BCAAs e não proteína whey versus proteína whey mais BCAAs, pois não? Não. Ok. Os BCAAs têm um problema, é que só estão lá os 3 aminoácidos de cadeia ramificada e não têm os outros aminoácidos essenciais. Portanto, isto é quase como a síntese proteica é um muro que está a ser construído e nós temos um engenheiro civil a mandar os construtores civis construí-lo. Nós, ao darmos BCAAs, temos lá o engenheiro civil, mas não temos os construtores para colocarem os tijolos. E é nesse sentido que é importante ter uma proteína completa. E por isso é que os BCAAs, quando vamos analisar a evidência, BCAAs versus nada, e quando digo nada são hidratos de carbono, os BCAAs aumentam mais a síntese proteica. BCAAs versus proteína whey. Os BCAAs não têm hipótese. E por isso é que eu vejo muito poucas razões para dar BCAAs na maior parte das situações. Não faz sentido um atleta, seja futebol, handball, até musculação, consumir proteína e ainda consumir BCAAs. Para mim não faz. Se a dose de proteína for grande o suficiente, não faz. A não ser que ele, por exemplo, queira consumir uma proteína que não proteína whey, por exemplo, uma proteína vegan, e que seja uma proteína vegan com alguma falta de BCAAs. E aí poderá complementar. Mas uma proteína whey já tem BCAAs que chega. Nada. Mais questões? Sim, sentam. Falou aí num ponto que me pareceu interessante, que tem a ver com a relação entre a dieta e a capacidade de recuperação de lesão. Não sei se poderia desenvolver um bocadinho mais, ou se dar um exemplo ou 2 só para se perceber. Sim, nós conseguimos perceber. Ok, a questão é de que forma nós, com estratégias nutricionais, como conseguimos aumentar a recuperação de uma lesão. Eu diria que, se calhar, as lesões musculares são aquelas em que podemos ter um maior impacto, neste caso, principalmente através da estimulação otimizada da síntese de proteínas a nível muscular, que é aquilo que está, de certa forma, a ser sintetizado em maior escala e é um dos fatores mais importantes para que a recuperação seja mais rápida. E, nesse sentido, um adequado aporte de proteína e uma divisão mais ou menos equitativa ao longo do dia acaba por ser importante para que haja essa otimização da síntese proteica a nível muscular e para também mitigar que, durante o período de paragem, para mitigar a perda de massa muscular por parte do atleta, porque muitas vezes há alguma dificuldade, depois do regresso aos treinos, em ganhar toda a massa muscular que tinha. Portanto, um dos nossos grandes objetivos é realmente que ele perca o mínimo de massa muscular. Dificilmente vai perder 0, mas que seja o mínimo. E é nesse sentido que a nutrição pode, de facto, exercer um efeito fundamental. Já na prevenção, nós não temos tanto essa noção, porque não é fácil fazer ensaios clínicos. E é nesse sentido que a evidência não é tão forte. Provavelmente até temos um papel maior, só que ainda não foi descoberto. E é mais um bocadinho nesse sentido. Depois há outras coisas importantes, por exemplo, o monoidrato de creatina também na recuperação da lesão parece ser extremamente importante. Se calhar não tanto na fase de imobilização, mas na fase em que o atleta começa a praticar algum tipo de atividade, começa a ser extremamente importante o monoidrato de creatina e até o próprio ômega 3 poderá ser considerado, principalmente depois dos primeiros dias após lesão. Porque nos primeiros dias há ali uma inflamação que nós não queremos diminuir porque não sabemos se aquela inflamação está a ser necessária para a recuperação ótima. E, portanto, se o atleta estiver a fazer ômega 3, quando se lesiona, nós paramos por pelo menos 15 dias e depois voltamos a retomar. Depois há outros suplementos que prometem muito. Por exemplo, a gelatina é um suplemento que promete muito nas lesões mais ao nível da cartilagem, por exemplo, mas ainda só há um trabalho bom sobre o assunto. Posso só fazer uma pergunta que esteve principalmente a falar sobre a alimentação e desporto de atletas. Acho que não está aqui nenhum atleta, não sei, se calhar poderá estar, mas como é que se faz? Portanto, muitas das pessoas que hoje em dia praticam desporto, não com
o objetivo de ser atletas e que acabam por ir buscar muita informação aqui. Qual é o seu conselho? Não é fácil, porque eles não são atletas, mas acham que são. As 2 vezes por semana no ginásio chegam para se considerarem atletas. E eu chamo-lhes atletas em consulta e eles ficam todos contentes. Na verdade, eu diria que vai muito ao encontro daquilo que é dito aqui, mas não levamos tão longe as estratégias nutricionais e suplementares. É um bocadinho nesta base. Por exemplo, se eu sei que a suplementação com ômega 3 pode ter um efeito ergogénico num atleta de elite, eu vou dar. Se eu acho que pode ter num recreativo, eu não quero saber se ele aumenta 2 ou 3 quilos ou se é um bocadinho mais rápido a correr os 21 km. Portanto, eu aí já não tenho tanta necessidade de colocar. É essa a diferença principal entre o nível profissional e o atleta de elite. Por exemplo, em alguém que seja um atleta recreativo, por exemplo, eu não tenho tantos problemas em baixar os hidratos de carbono a um nível que eu não baixaria num atleta de elite e que precise de alta intensidade. Primeiro porque ele não vai gastar tanto glicogênio porque não treina ao mesmo nível. E depois porque mesmo que essa falta de glicogênio pusesse em causa a performance, eu também não estava muito preocupado nem ele. Portanto, é nesse sentido que também muitas vezes se faz a distinção. Enquanto em atletas de elite eu posso considerar se calhar 7 ou 8 suplementos diferentes, aqueles com os quais gosto de trabalhar, num atleta recreativo normalmente não há mais do que 3 que eu uso. Portanto, aí também se vê a diferença da elite para o recreativo. E esses 3 são? Proteína whey, monoidrato de creatina e eventualmente o ômega 3. Só os 8 é que não posso dizer, mas os 3 posso. Obrigada. O que é esta informação que está aqui é do governo australiano? Não há regulação europeia? A nível deste tipo de evidência, o governo australiano, neste caso o Instituto de Desporto Australiano, é o mais forte em termos de evidência. Tem à frente do Instituto a Louise Burke, a professora Louise Burke, que é se calhar a maior autoridade mundial a nível de nutrição no desporto. E é nesse sentido que estas são as recomendações se calhar mais utilizadas, porque as fazem, ou seja, é muito porque não há evidência tão forte de outros institutos. Sim, sim. Há algumas pessoas que comem pouquinho e são umas bolas, outros até vão comendo e são magrinhos, eu conheço alguns. Acho que já percebi. Isto é, numa equipa onde tem 20 atletas, acredito que aqui em atletas a heterogeneidade genética, Sim. digamos, seja menor, mas há definitivamente outros fatores, que não é só apenas aquilo que se ingere, não é? Exatamente. Fatores genéticos, que implicam fatores hormonais e até também outros, como as preferências, etc. Exatamente. Há um bocado de não gostam muito de fazer planos individuais, não é? Não, eu gosto. Quero é que eles deem atenção ao que eu estou a fazer, porque senão prefiro não fazer. É nesse sentido. Bom, como é que esses fatores, sobretudo, como é que genéticos, hormonais, não é? São encontrados ou são tidos em linha de conta, eventualmente, entre um grupo de futebolistas ou qualquer outra equipa, não é? Aí passa muito pela intervenção individual, mas aí, nesse tipo de caso, por exemplo, atletas que são demasiado magros porque eventualmente têm um gasto energético superior de forma crónica àquilo que ingerem, nesse caso há uma intervenção já individualizada. E nós conseguimos perceber, porque o atleta nos reporta que sempre teve dificuldade em ganhar peso, o excedente energético que eu dou para que ele ganhe algum, para que hipertrofie, é muito superior ao de uma pessoa que tem alguma facilidade, mas muito superior. E mesmo assim, a coisa vai andar ali difícil. E, portanto, vai muito por essa intervenção. Agora, se calhar também colocou a questão no caso, por exemplo, de atletas com mais peso, atletas maiores em termos de massa muscular, precisarem de comer muito mais do que um atleta, por exemplo, com 60 ou 60 e poucos quilos. E como é que se gera isso, não é? Porque em termos de oferta alimentar e disponibilidade alimentar no estágio, é igual para todos. Portanto, se é esparguete com carne estufada, é para todos. Agora, cada um está sensibilizado para a quantidade que deve comer e para o próprio apetite em si. Vai um bocadinho nessa linha de pensamento. Por exemplo, relativamente ao batido pós-treino, temos muito em conta todas essas particularidades. Um atleta que esteja a tentar perder massa gorda provavelmente não vai fazer a mesma quantidade de hidratos no batido como um que esteja a tentar hipertrofiar ou um que só esteja a tentar manter o rendimento desportivo e que não queira nenhum tipo de alteração a nível da composição corporal. Depois a questão de atletas se sentirem mais cheios com a proteína e menos cheios com a outra. Em alguns facilitamos até na própria quantidade e nos outros suplementos para além da proteína whey que tenho batido para tentar não carregar tanto a nível gastrointestinal. Um atleta que vive a 2 horas de distância ou 1 hora e meia tem que fazer um batido mais reforçado do que aquele que vai, por
por exemplo, fazer a refeição no centro de estágio. Portanto, tudo isso é considerado no plano de suplementação, por exemplo, plano de suplementação só após treino, porque depois o plano de suplementação tem as várias alturas do dia, as várias fases da época. Portanto, isto é, a nível logístico principalmente, é complexo. Mais alguma questão? Só uma curiosidade, portanto, já que neste plano e nessa logística e nessa equação também é equacionado a questão de... Nós temos aqui diferentes etnias que estão das equipas. Essa é uma questão que também é... Tem que ser. Essa aí é mais fundamental de todas. Para que haja todas. uma adesão mais... Sim. Sem sombra de dúvidas, sim. Por exemplo, atletas que não possam comer carne de porco, que há vários, não é? Há várias religiões que de facto proíbem a ingestão de carne de porco. Nós tentamos até nem colocar para ninguém, para não haver ali algum tipo de stress entre atletas e algo que lhes faça alguma confusão. Por exemplo, o fiambre, ou o peito de frango ou o peito de peru, nós nunca apostamos num fiambre normal, tem que ser sempre peito de peru ou de frango, porque assim dá para todos, mais uma vez. Portanto, nesse sentido, tem mesmo de ser levado em conta. Eu diria que é, se calhar, o principal, porque nós não podemos mesmo facilitar. Contra a religião, nem pensar. E por isso é realmente uma das coisas importantes. E que às vezes falha. Sim, que às vezes nos esquecemos. Estamos demasiado focados na performance e esquecemos de um pormenor tão importante como esse. Sim, Inês. É impossível arranjar um plano, digamos, ideal para um atleta apenas sem que haja a necessidade de suplementar, ou seja, apenas só com a alimentação? Se um plano alimentar sem suplementos é o suficiente para maximizar a performance de um atleta? Não é uma pergunta fácil e eu diria que depende muito de atleta para atleta. Por exemplo, um atleta de desportos de alta intensidade que não esteja a tomar monoidrato de creatina está a perder uma potencial vantagem. Acaba por aí. Portanto, se não estamos a suplementar de todo, estamos a perder a oportunidade de maximizar a performance daquele atleta. Agora, alimentos para fazerem com que o atleta atinja as necessidades de macronutrientes, alimentos chega. Nós não precisamos de proteína whey, por exemplo. A proteína whey é uma pergunta pertinente. Se é necessária para maximizar a performance de um atleta, de todo. Só que facilita em termos logísticos. Agora, em termos realmente de suplementos com muita evidência, não são meia dúzia. E é nesse sentido também que nós às vezes temos que considerar bem quais são aqueles que vamos escolher e o tipo de toma e a fase da época e por aí fora. Mais alguma questão? Acho que então também já estamos a cumprir com o nosso horário. Queria agradecer mais uma vez a vinda do Dr. António Pedro à nossa escola. Muito obrigada por esta excelente tertúlia. Obrigado. Foi uma forma excelente de iniciarmos este ciclo. Acho que ficamos muito mais elucidados também, portanto, nestas dizia e começava a sua intervenção precisamente a dizer que há muitos tabus ainda nesta área, né? Portanto, que liga a nutrição ao desporto e efetivamente a evidência científica é aquilo que melhor suporta qualquer recomendação que se possa dar e acho que foi essa a mensagem com a qual nos deixa hoje e certamente daqui vamos mais seguros, não é? Sim, portanto, na informação a procurar. Portanto, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por estar aqui connosco. Agradecer também a vossa presença hoje ao final da tarde, é sempre difícil, não é? Portanto, disporem, vão um bocadinho mais tarde para casa, mas acho que vão mais enriquecidos, portanto, do conhecimento. E, portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez. E até uma próxima.